Ei, gente, tudo bem? Aqui é André Medeiros, da Advoco, e hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito simples, mas muito útil sobre controle de comissões para sócios, para advogados. Alguns escritórios de advocacia têm nos procurado para tentar minimamente automatizar como ficaria o controle das comissões para premiar aí os advogados que conseguem trazer novos contratos para os escritórios. Então eu vou para o escritório, eu vou compartilhar aqui a telinha e vou mostrar de uma forma bem simples uma ferramenta que nós utilizamos e vamos disponibilizar para vocês aí gratuitamente, obviamente, tá bom? Então vamos lá. Como funciona aqui a ferramenta? Aqui eu coloco, enfim, basicamente uma apresentação da Advoco e aqui é efetivamente onde tem o controle das receitas que vêm dos clientes e efetivamente as suas respectivas comissões. E aí muita gente pergunta, escuta, como é que eu faço o controle das comissões? Ou qual é a boa prática para comissão? É 2%, 6%, 10%, 30%? Quanto é? Na verdade, infelizmente, na advocacia não existe uma boa prática, ou um parâmetro, ou algo que a gente possa se espelhar. O que a gente traz, né, do mundo corporativo é sempre uma coisa que premia os melhores desempenhos, ou seja, é uma questão um pouco relacionada à meritocracia, né? Então, conforme os resultados vão aparecendo, mais você premia dentro de um piso e um teto. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar como funciona este controle de comissões. Então, sempre são estipuladas metas, né? Então, se você trouxe, por exemplo, 20% daquilo que você estipulou como meta, você vai ganhar uma comissão de 3,5%. E você vai subindo os níveis até chegar em 30%, que é o que a gente recomenda para escritório de advocacia, não passando deste teto. E também um limite mínimo aí de 2%. Então, é um crescente, conforme a pessoa vai fechando mais contratos, ela vai ganhando mais comissão até um teto de 30%, tá joia? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui nós escolhemos um sócio que fechou vários contratos agora em 2020, inclusive isso aqui são dados reais, a gente só ocultou aqui sócio, serviço e a empresa por questões óbvias, né? Mas esse sócio 1, ele fechou contratos com a empresa 3, a empresa 1, a empresa 5 e mais 2 aqui contratos com a empresa 3. E vendeu, fez a contratação, né, o cliente fez a contratação desse serviço, serviço 1, serviço 2 e serviço 3. Onde isso aqui fica cadastrado, gente? Fica cadastrado aqui nas listas. Então eu coloco aqui todos os serviços do escritório que eu estou negociando com o mercado, com os clientes, quais as empresas, ou pode ser pessoa física também, e os sócios que há dentro do escritório que querem ou estão envolvidos com essa questão de venda de serviços jurídicos. Então, neste exemplo, esse sócio 1 vendeu um serviço jurídico no valor de 23 mil. Mas na hora que fechou o contrato, ele fechou com 20 mil. Ou seja, ele teve um alcance de 87%. 87% equivale ao nível 8, ou seja, ele vai ganhar 20% de comissão. De onde veio esse 87%? De onde veio esse nível 8%? De onde veio o 20% de comissão? 87 porque é 20 sobre o 23. Então, ele alcançou 87% da meta que ele tinha de 23 mil para esse serviço, que é um serviço costumeiro dentro do escritório. E como é que a ferramenta aqui descobriu que era nível 8? Porque ele fala, olha, 87%, ele vem aqui automaticamente na tabelinha e fala, olha, 87 está entre aqui o 80 e o 90, então ele vai fechar o nível 8, que equivale a 20% de comissão. Então, se ele fechou 80%, 20% de comissão. Quando passar de 90 ou for igual a 90, que será 25%. Então, nesse sentido, ele ficou aqui com 20% de comissão. 20% de comissão em cima do valor contratado, ele vai ganhar R$ 4.000 de comissão. E aqui você faz o controle se o cliente pagou ou se ele não pagou, porque você só vai repassar essa comissão para este profissional aqui, esse advogado, se efetivamente o cliente não for inadimplente.
e assim sucessivamente. Então eu posso fazer aqui alguns filtros por sócio, né? Por exemplo, sócio 2, clicando aqui nessa ferramentinha de filtro, né? Ele fechou o serviço 1 várias vezes, e serviço 3 e serviço 6, para essas empresas, com valores também bem distintos, e alcançou aqui esses valores finalizados no contrato. E aqui sempre tem um totalizador aqui, tá? Então, na verdade, ele tinha como meta esse sócio 201 mil, ele fechou 184, no total ele fechou 92%. E aqui tem o percentual para cada um dos serviços que ele vendeu. E os níveis que ele alcançou. Tá joia? Então, nesse aqui ele alcançou nível 8, esse nível 9, esse nível 10, por quê? Porque ele bateu a meta. Então, se ele bateu a meta, 100% de alcance, nível 10. Nível 10 equivale a 30% de comissão. Acontece que a empresa 2, como a gente pode ver aqui, é a empresa que não pagou a comissão, então esse advogado acaba que não vai receber esses valores. Tá joia? E aí, eu posso fazer esse controle por todos os sócios, tá bom? E ver depois quanto é que tinha de metas no escritório, quanto foi os valores contratados, e eu posso ir acrescentando linhas aqui depois. Então isso é uma planilha bem simples de Excel. Mas qual é a riqueza disso? A riqueza é que eu posso fazer depois alguns dashboards, né, como resumos graficamente para mostrar. Então o sócio 1 tinha uma meta de 120 mil, vendeu ou fechou contratos em 85, eu falo fechou contratos porque falar venda na advocacia não é uma coisa muito corriqueira, recorrente, então algumas pessoas torcem o nariz para isso. Então ele fechou aqui 71% do que ele havia se comprometido fechar, e aí todas as comissões já foram pagas para ele. Então de 85 que ele conseguiu fechar de contratos, ele recebeu 16 mil de comissão. Esse aqui, ele fechou 92% dos contratos que ele estava se comprometido a fechar, ou seja, com propostas que estavam com seus clientes, ele fechou 92%, recebeu já 30 mil de comissão e ainda tem uma comissão a pagar para ele de 15 mil. E aqui você pode ir colocando algumas observações. Nesse exemplo, o cliente está inadimplente. Aqui embaixo aqui tem uma coisa muito interessante que mostra o desempenho, né? Aqui nesse escritório há 5 sócios e o sócio 1 bateu 71% da meta, o sócio 2 já bateu 92% da meta, ou seja, são esses percentuais que estão aqui que vêm para esses gráficos e eles são alterados automaticamente. A gente protegeu aqui justamente para não ter risco de alguém dar um del aqui, né, por exemplo, e apagar as fórmulas, porque tem fórmulas muito complexas aqui. Então essa é a visão do resumo para você entender como está o desempenho por advogado, nesse caso aqui por sócio, que só os sócios estavam envolvidos mesmo com a parte de prospecção de clientes. Mas aqui na lista, tá, gente, dá facilmente para alterar. Se eu quiser alterar aqui o sócio 1 para André, ele faz o controle bem tranquilo. Vamos lá. Com relação à empresa, então quais foram as empresas, ou clientes, pessoa física, tanto faz, como é que está isso? Então na empresa 1, eu tenho propostas colocadas lá, não é, de 73 mil, e até agora ele contratou 40 mil, ou seja, para essa empresa eu ainda tenho uma meta para fechar, né? Então ele alcançou 55%, já pagou 5% de comissão, e o valor médio da comissão, percentual médio, deu 13% aqui. Da onde vem esses 13%, gente? De novo, é desse alcance aqui, ó, de acordo com as metas que ele está batendo. Tá joia? Depois, a empresa número 2, 133 mil, já foi contratado por essa empresa 131 mil, alcance de 99%, só que ela, por algum motivo de inadimplência, as comissões ainda não foram pagas, tanto da empresa número 2 quanto da empresa número 6 aqui. Tá? E aqui ele vai mostrando também o percentual de alcance
para essas empresas. A empresa 4, que é essa aqui, bateu 100% aqui, tá bonitinho. A empresa 5 já superou, né, a meta, está 106%, que é essa aqui. Então é bem interessante. E depois dá para fazer uma espécie de visão mensal. Então eu quero um relatório aqui com o valor de todas as comissões. Olha, esse foi o valor dos contratos fechados, né, durante o período do ano, quantas contratações foram feitas, qual que é o ticket médio, basicamente dividir aqui o valor do contrato pela quantidade. Então nesse caso, ó, fechamos 45 mil em contrato, se foram 2 contratos vendidos, a média 22 mil, se foi pago comissão ou não e se ainda tem comissão a pagar dentro desse mês, tá bom? E aqui um gráficozinho com resumo. E dá para ver também o desempenho individual, né? Então eu quero pegar aqui o sócio número 2, ele já atualiza todos os valores. Então o sócio número 2, ele já conseguiu fechar 116 mil de contratos, num ticket médio de 25 mil, e as comissões pagas até agora foram 16.886 para o sócio 2, sendo que para pagar ainda de comissões faltam 15 mil, tá bom? Então dá para fazer ter essa visão também mensalizada. E isso aqui é a performance individual, né? Basta eu ir alternando aqui e os números vão aparecendo. Por exemplo, o sócio 4 só fechou coisas em maio, tá bom? E todas as comissões já foram pagas para ele. Dá para também ter um relatório de comissões que já foram pagas, né, para cada um dos sócios. Então veja, em janeiro foi pago 15 mil reais, para o sócio a gente consegue ver a partir daqui, e dentro de uma visão mais de anual por sócio e mês a mês, né, como eu disse, dá para você ver os totais. Então foram pagos até agora 64 mil de comissões, para o sócio 1, 15, para o sócio 2, 32, e assim sucessivamente, tá bom? Dá para ver também um relatório por empresas, ou seja, é similar a esse, que tem os sócios cá nas linhas. Aqui a diferença é que você tem as empresas, ou os clientes pessoa física, que você está fazendo aqui o mesmo exercício, né, a mesma análise. Então, dá para ver isso aqui graficamente. Você pode ver que a empresa 3, ela tem uma participação maior. Eu posso ver isso aqui num gráfico de barras e posso ver aqui também. Então a empresa 3, que é essa cinzinha, representa 45% de todas as comissões pagas até agora. Tá bom? Então, recapitulando, é aqui onde eu faço efetivamente o registro daquilo que está sendo contratado, o valor que foi da proposta colocada e o valor efetivamente contratado pelo cliente. Daqui para frente ele já faz todas as análises. Eu só tenho que apontar se foi pago ou se não foi pago, tá bom? E depois eu tenho os resumos. Aqui é um dashboard por sócio, que mostra o quanto cada um alcançou. Tenho essa visão por empresa, sem ser mensal, apenas o total por empresa. A mesma coisa eu posso ter agora uma visão mensal, de forma mais globalizada, até para ter uma ideia de quantidade de serviços que foram vendidos e o ticket médio desses serviços, né? Amanhã eu posso fazer previsões ainda mais refinadas se eu tiver esses números de forma colocada. Por fim, a questão do desempenho individual. Basta eu selecionar aqui quem eu quero fazer a análise, ou ver isso de um jeito mais globalizado, tá bom? Tudo já está configuradinho para impressão. Aqui da visão de sócio, a visão por empresa, as comissões, como eu falei, o conceito conforme as metas vão sendo batidas, eu vou aplicando níveis diferentes de comissão para cada um dos níveis alcançados, para eu não ficar fechando, é 10%, é 2%, é 30%, eu deixo isso como uma espécie de premiação a quem tem o melhor desempenho, tá joia? Então se ele tem uma meta de R$1.000 e fechou R$1.000, ele vai ganhar uma comissão baseada nisso. Aqui é onde você faz o cadastro dos serviços do escritório, para quem está sendo vendido esses serviços, e depois aqui os sócios envolvidos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Dá para compartilhar essas coisas e visitar também as nossas
onde nós estamos presentes na internet, né? A gente chama isso de presença digital. Espero que vocês tenham gostado e curtam e apliquem isso aí no dia a dia de vocês, tá bom?